Pessoal, eu quero falar com você aqui em Levítico capítulo 10 sobre os dois filhos do sacerdote Arão. O Arão foi um dos primeiros sacerdotes. Deus levanta o Moisés como profeta. O Arão vira o sacerdote do tabernáculo. Então, ele tem dois filhos, Nadab e Abiú. Esses dois filhos também vão até o templo, oferecem incenso a Deus. Mas eu quero que você veja uma atitude que ele teve, que é muito interessante. Em cima dessa atitude do Arão, nós vamos começar a meditar. E o que eu quero falar contigo hoje é: se você se cala. Porque o Arão ficou calado diante de uma atitude que ele estava observando. E isso que eu quero falar contigo. Será que nós somos aqueles cristãos que se calam? Que às vezes se omitem? Muitas vezes nós queremos ser igual Pilatos. Queremos lavar as mãos e dizer: não, eu não vou me envolver nisso. Assim como existe o pecado por ação, existe o pecado de omissão. Porque a Bíblia diz que se eu posso fazer o bem para uma pessoa e eu não faço, eu estou cometendo o quê? Pecado. Então eu não posso ser essa pessoa que se omite, eu preciso ter um lado. O crente não pode ser o em cima do muro. Quem está em cima do muro, você já escolheu o lado, não é o de Deus. Quem quer ser neutro, já escolheu o lado, e também não é o lado de Deus. Então essa coisa de eu sou neutro, eu vou ficar em cima do muro. Não, cristão ele tem que ter lado. Ou é sim, sim, ou não, não. O meio termo você já escolheu o lado, não é o lado do Senhor. Você quer ser o meio termo, quer agradar todo mundo. Às vezes a gente, não pastor, eu não quero perder a amizade. O reino de Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Vamos começar em Levítico 10, versículo 1. A Bíblia diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face de quem? Anote isso aí que é importante. Fogo estranho perante a face do Senhor. Olha o final. O qual não lhes ordenaram. Então, os filhos do Arão estavam indo até o templo. Eles pegavam o incensário, colocavam fogo, eles tinham que apresentar, entrar no templo, fazer o ritual que deveria ser realizado. Só que a Bíblia diz que eles estavam apresentando um fogo que era estranho, que estava fora da ordem de Deus, da palavra, daquilo que Deus deixou escrito, que os sacerdotes deveriam realizar. Eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus. Aí a Bíblia vai dizer no 2, qual vai ser o juízo? Então saiu fogo de diante do Senhor. E o que o fogo do Senhor fez? Os consumiu. E morreram perante quem, pessoal? O Senhor. Presta atenção, primeiro ponto. Talvez eles já deveriam estar fazendo isso há algum tempo. Porque eles estavam tranquilos com o que eles faziam. Você sabe que quando você começa a fazer coisas erradas, às vezes aquilo vira um hábito. E quando vira um hábito, vira um comportamento e você começa a ficar tranquilo fazendo. Então o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram fogo estranho e chegaram diante do Senhor. Não deve ter sido a primeira vez, eles devem ter feito a segunda, a terceira, talvez a sexta, talvez um ano, não sei quanto tempo. Aí você vai me perguntar: pastor, mas como é que Deus permitiu, por exemplo, ele é um sacerdote, está fazendo a obra, está fazendo aquelas coisas erradas ali de oferecer o fogo estranho? Muito tempo. Chegou um momento que eles não esperavam, que quando eles foram oferecer, veio fogo e consumiu os dois. Pegou de surpresa, porque talvez eles estavam fazendo de forma errada e não esperavam que Deus os condenasse com juízo, com fogo. Talvez eles estavam pensando: puxa, olha aqui, já estamos 6 meses, um ano e até agora não aconteceu nada. Às vezes a gente olha assim: poxa, mas aquela pessoa está fazendo tudo errado. E pastor, como é que ela continua? Calma, Deus é misericordioso. É por isso que logo Deus não executa o juízo, Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. Eles estavam ali servindo a Deus. Às vezes você pode estar servindo a Deus e está em pecado. Às vezes você pode ver até um obreiro. Pastor, eu vi o obreiro fazer coisa errada. Vai orando, porque se ele não se arrepender vai vir o juízo. E a Bíblia diz que deu seu fogo e eles morreram na hora. Deus deixa. Às vezes a pessoa está errada e Deus vai permitindo. Por que Deus vai deixando, pastor? Se ela está no pecado, ela está errada. É porque Deus é misericordioso. Ele acredita que a pessoa vai fazer o quê? Se arrepender. Mas se ela não se arrepender, daqui uns dias você vai ver o fogo. Você não vê mais ela na igreja. Ela morre espiritualmente. Ela deixa as coisas de Deus. Eles morreram. E às vezes você vai ver a pessoa morta. Ou seja, ela não vem mais na igreja. Ela conhece a palavra, ela sabe o que está escrito, mas ela não quer mais buscar. Porque ela ficou servindo Deus muito tempo errado, no pecado. Deus é misericordioso, deu tempo de arrependimento, não se arrependeu, chegou o juízo. Desceu fogo e às vezes a pessoa: pastor, mas fulano era uma bênção, não está mais. É o que vai acontecer.
Acontece, faz parte, essa é a caminhada. Se a pessoa se arrependesse, e várias vezes talvez Deus tocou e falou, mas não houve arrependimento. Aí diz o 2, então saiu fogo de diante do Senhor, diz a Bíblia. E o que aconteceu? E os consumiu, e morreram perante quem que eles morreram? Perante o Senhor. Irmão, aí o que eu quero falar com você não é esse ponto, mas é o 3. E disse Moisés a Arão, então Moisés foi lá para falar para Arão qual era o versículo, a palavra. E isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a quem, pessoal? A mim. E serei glorificado diante de quem, pessoal? De todo o povo. Olha o final. Pegue uma caneta e sublinhe isso aí. Final do versículo. Porém, Arão. O que o Arão fez? Primeiro ponto muito interessante. Se o Arão se calou, é porque ele sabia que os filhos dele estavam errados. Se o Arão se calou, é porque talvez ele sabia que aqueles 2 jovens que eram filho dele, sacerdotes que estavam entrando no templo, estavam oferecendo algo que não agradava, fazendo algo que estava fora da palavra, fazendo alguma coisa que não era do Senhor, que não agradava o Senhor, que estava errado diante do Senhor. Por que ele se calou quando Moisés deu a palavra para ele? Porque a gente se cala quando nós sabemos que nós estamos o quê? Errados, eram os filhos dele, irmão. Ele ia chorar, prantear, mas ele estava errado. Agora, o primeiro ponto que eu quero começar a falar com você, não podemos ser como Arão. O Arão se calou. E talvez essa era a atitude do Arão dentro de casa. O Arão via os filhos fazerem coisas erradas e o que ele fazia? Se calava. Ele deixava. Ele não fazia nada. Talvez esse era o comportamento dele, esse foi o erro dele a vida toda. E é o que eu quero falar contigo. Às vezes nós estamos vendo coisas erradas acontecerem na vida dos nossos familiares. A minha pergunta para ti é, o que tu tem feito? Às vezes tu não faz nada. Sabe qual foi o pior? O pior não é você fazer, que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa. O pior é que o Arão sofreu o pior julgamento. Por que é o pior julgamento? Porque os filhos morreram, acabou. Agora ele continuou vivo durante muitos anos. E sabe qual é o pior? Ele tinha que conviver com o peso de saber que se ele tivesse feito alguma coisa, isso não tinha acontecido. Ele teve que viver para o resto da vida com remorso. Esse foi o pior julgamento. O pior não foi os filhos morrerem, o pior foi o dele. De ter que viver dali para frente toda a vida, sem os filhos, sabendo que se ele tivesse feito mais, os filhos não teriam morrido. Esse é o pior. É continuar vivo e carregar esse peso. De saber que ele não agiu quando ele deveria ter agido. Não seja omisso. Às vezes nós somos omissos. A gente prefere lavar as mãos, a gente prefere não fazer nada. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa fazer algo, a gente precisa resolver. Às vezes você está vendo o seu filho, não está bem, está ficando longe de Deus, só fica no quarto, más companhias, não está bem nas notas. Nós não fazemos nada, às vezes vamos deixando. Para que Deus colocou você lá? Para você organizar isso aí, você educar, meu irmão. Você cuidar da sua casa, não seja um Arão. Tem muito pai que é igual Arão, não fala nada. Não faz nada em casa. Sua filha está usando roupa curta e você está deixando. Às vezes tem 11, 12 anos, está com a barriga de fora. Com a barriga de fora porque tem 11. Deixa eu ficar mais velha para ver como é que é a barriga. Amém? Não tem barriga por causa da idade. Deixa passar a idade para ver a barriga. E às vezes a gente não está fazendo nada. Irmão, a gente precisa começar a tomar atitude. Depois, chega nos 15, 16, aparece grávida. Aí você, pastor, está grávida. Bom, Deus já estava te avisando faz tempo, você estava vendo, mas você não fez? É a mesma coisa o marido, às vezes está estranho com a esposa estranha com o marido e tal. Aí depois a pessoa, puxa, aconteceu tal coisa, mas às vezes Deus já estava avisando, Deus já estava mostrando. Então nós precisamos chegar na pessoa e falar com ela, chegar na pessoa e resolver. O Arão deveria ter falado com os filhos, ele deveria ter dito, não é para oferecer esse incenso, até ter tirado eles do sacerdócio. Às vezes nós estamos nos calando, seu filho está dormindo com a namorada, você não faz nada. Está levando cerveja para dentro de casa, você não faz nada. Irmão, vai chegar o dia do julgamento. Se nós nos calarmos, vai chegar o dia do julgamento de Deus sobre essa pessoa. E às vezes já aconteceu alguma coisa ruim com o teu familiar. E tu até vai dar testemunho, ai, Deus livrou. Deus não livrou. Aquilo ali foi um aviso. Tu tem que dar graças a Deus que não aconteceu algo pior.
Porque às vezes a pessoa está errada, nós sabemos e não estamos fazendo nada. Não só família. Às vezes o colega de trabalho está fazendo coisas erradas e nós não fazemos nada. Está fazendo isso, fazendo aquilo. O seu colega chega para você, eu fiz tal coisa, fiz tal outra, e você sabe que aquilo está fora da palavra. Mas às vezes tu não quer perder a amizade do colega. E você fica quieto. Você deveria chegar para o seu colega, claro, com sabedoria, com jeito, de conversar. Olha, eu quero dizer para você que isso aqui, eu não concordo. Eu vejo tal questão como errada, porque está fora da palavra de quem? De Deus. Claro, chega com sabedoria, né? Você deveria conversar com seu familiar, conversar com a esposa, conversar com seu filho, sua filha, ajeitar aquilo, irmão. Organizar as coisas. Não ser como Arão, que às vezes você é uma pessoa que se cala diante das coisas erradas que você está vendo. Você deveria ir lá, conversar, mostrar a palavra, mas mostrar com sabedoria. Não vai chegar em casa hoje, pastor, eu vou passar na ferragem, comprar um chicote e um moeirão. Vou acabar com todo mundo. Chega em casa, senta o sarrafo em todo mundo, depois que você chicoteia todo mundo, aí eles perguntam, o que é isso? O pastor Luiz mandou. Tem crente que ele não sabe levar coisas assim no meio termo, né? Ou ele é 8, ou ele é 80, né? Ou o crente não faz nada, ou ele faz tudo. Não, irmão, você tem que ser aquele meio termo, sabedoria. Senão você vai chegar em casa, vai sentar o cabo de vassoura no marido, e com um galo na cabeça, e vai perguntar, o que é isso? Foi o pastor que mandou. Depois ele vem aqui, o pastor mandou você me acertar. Vamos lá, daí diz aqui, só o final do 3. Porém, Arão, o que o Arão fez? Irmão, não se cale. Às vezes a gente precisa fazer algo, conversar, resolver, ajeitar. Não devemos calar. O erro do Arão foi não ter corrigido os filhos. Os dois morreram. O pior castigo foi o dele. Viveu o resto da vida com remorso de saber que se ele tivesse feito alguma coisa, os filhos não teriam morrido. Tudo seria diferente. Então, às vezes, a gente está dando testemunho. Deus livrou o meu familiar. Às vezes, Deus não livrou. Às vezes, aquilo ali foi até um aviso que se essa pessoa continuar errada, pior vai acontecer. E às vezes a gente está contando testemunho. Seu familiar está no erro, está no pecado, fazendo tudo errado. Deus livrou. Não. Às vezes é um aviso de Deus, é um alerta. Que essa pessoa tem que sair dessa. Porque o diabo está indo atrás para destruir, para roubar, matar e... E se a pessoa não se acordar, não vir para o caminho, o inimigo vai conseguir levar. Porque às vezes Deus está avisando. Às vezes aquele acidente que a pessoa saiu ilesa, foi um aviso de quem? Deus está avisando, fulano, você está errado, você tem que sair dessa. O inimigo tentou levar e foi a misericórdia de Deus que não deixou. A misericórdia não dura para sempre não, querido. Vai chegar uma hora que o juízo vai vir, se nós não consertarmos essas coisas. Gênesis capítulo 9, vamos lá. O erro do Arão foi se calar, e às vezes dentro de casa você se cala, você precisa fazer alguma coisa. Você está vendo que as coisas não estão boas, o filho está indo para as más companhias. Tome uma atitude, conversa com ele. Aí depois que ele está na droga, pastor, meu filho está perdido, mas antes de estar perdido, Deus mostrou. E nós às vezes nos calamos, deixamos, não fizemos nada. Uma vez tinha uma senhora que o filho dela já era bem mais velho, e ela tratava igual um bebê, o filho. O cara com 24 anos, nunca trabalhou, dormia até às 3 da tarde. E a mãe ia levar comida no quarto para o bebê e só faltava fazer aviãozinho e dar na boca. Falei, seu filho desse jeito não vai virar um homem. Então, isso não é brincadeira, isso são fatos reais. É uma história verídica. Falei, não dá para tratar desse jeito, irmã. Você vai estragar o rapaz, já está estragando com a cidade toda, não trabalha. Não dá para a gente fazer isso. Vamos lá. Às vezes nós somos igual ao Arão. Você que é o sacerdote do lar, vê se não seja o Arão dentro da sua casa. Deixa tudo acontecer e não faz nada. Deus vai cobrar de você. Vamos lá, Gênesis 9. Não se cale. Gênesis 9, versículo 20. E começou Noé a ser o que, queridos? Lavrador da terra. E ele plantou uma vinha. Versículo 21. E ele bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio do que, pessoal? Da sua tenda. Versículo 21. E viu Cã. O que ele viu, pessoal? O pai de Canaã, a nudez do seu pai. Agora pega a caneta e sublinha. E fê-lo saber a seus irmãos que estavam onde? Lá de fora. Primeiro ponto. Qual foi o pecado do Cã? O pecado do Cã não foi ver a nudez do pai. Porque ele não viu com intenção. Foi uma atitude sem querer. O Cã está voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, o pai dele está caído no meio da sala, nu. Lá o Noé, bêbado.
Então não foi a intenção dele, eu vou lá ver o meu pai. Não, ele entrou e viu aquilo. Qual foi o pecado dele? O pecado dele foi sair e espalhar para todo mundo. Ele deveria ter pegado uma capa, ter cobrido o pai e guardado aquilo para quem? Para ele. O erro dele foi contar para todo mundo. Então, segundo ponto, o que Deus tem mostrado para você não é para você contar para todo mundo. É para você orar, para você resolver, para você ajeitar essa questão. Eu não sei o que você está vendo, o que Deus está te mostrando, eu não sei o que está acontecendo, mas não é para a gente sair contando para todo mundo. É para nós resolvermos isso. Porque se Deus mostrou, Deus permitiu, Deus fez você ver, nós temos que orar por isso, temos que apresentar a Deus e, se for necessário, falar com a pessoa para que a questão seja resolvida. Deus não mostrou para o campo que espalhar. Ele foi amaldiçoado porque ele foi lá contar para os irmãos. Contou para o Jafé, contou para o Sem. Olha, o pai está lá e tal, que ele vivia pregando moral para todo mundo e hoje encheu a cara de bebida. Está lá, cheio de trago, caído. Olha lá o seu Noé, que era o pregoeiro da justiça. Olha lá, errado, ó, viu só? Ele também erra. Tal. Mas Deus não mostrou para o Cã para ele espalhar para todo mundo. Deus mostrou para o Cã para que ele cobrisse. Cubra em oração, corrigindo, conversando, ajeitando. Essa é a atitude que o Cã deveria tomar. Não tomou, foi amaldiçoado. Porque ele saiu contando para quem? Para todo mundo. Não é a atitude que eu tenho que ter. Eu não posso me calar, mas também não posso falar para todos. Eu tenho que resolver com a pessoa. Pastor, como é que eu faço quando o irmão erra comigo? Mateus 18, vamos lá. Mateus 18, versículo 15. Vamos ler com o pastor. Aqui tem 3 estágios para você praticar na palavra de Deus quando acontece alguma coisa. Então não se cale. Você está vendo algo de errado, vai lá e fala. Pastor, mas é o meu neto. Conversa com ele. Mas os pais deixam. Ok, os pais hoje em dia são muito permissivos. Por isso que a maioria dessa geração está andando desse jeito. Vai lá e conversa. Fala alguma coisa. Tenta ver o que você pode. Ajuda. Faça o bem se você pode. Não lave as suas mãos. Não, pastor, eu não vou me meter. Não seja neutro. Deus te mostrou, cubra com oração, com correção, com conversa, de alguma forma. Vamos lá, Mateus 18, 15. Primeiro ponto, a Bíblia diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra quem? Contra ti, fez algo para você, contra você. Tá, vamos lá, o que a Bíblia diz? Vai e repreende ele entre ti e ele só. Você vai chegar na pessoa, só você é a pessoa. Você vai conversar com a pessoa, olha, foi um mal entendido, tal coisa, não gostei da brincadeira ou tal outra. Eu vou conversar com a pessoa e vou dizer para ela. Então eu vou me resolver com o meu irmão. Essa é a primeira atitude do cristão. Fulano, Beltrano, eu vou me resolver com a pessoa. E daí ele diz aqui, ó, se te ouvir, o que a Bíblia diz? Tu ganhou teu irmão. Se ele te ouvir, significa a pessoa mudou, nunca mais fez. Você ganhou aquela pessoa. Poderia ter se perdido, mas você ganhou ela, porque você tomou essa atitude, foi lá e conversou, resolveu o problema. Pastor, se ela não me ouvir, 16, como é que diz a Bíblia? Mas se essa pessoa não te ouvir, faz o quê? Leva contigo quem, pessoal? Um ou dois, ou seja, uma pessoa com minha testemunha. Olha, você me ajuda a conversar com fulano, porque eu conversei e não adiantou. Será que você conversa e consegue me ajudar a resolver isso aí? Uma pessoa vai me ajudar. Aí diz, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja o quê? Confirmada. Pastor, e se ainda assim não ouvir? 3. E se não as escutar, aí o que eu faço? Fale para a igreja. Esse é o último ponto. Então vou ter que buscar a direção e falar com a direção sobre essa questão que está acontecendo. Fale com a igreja. E se também não escutar a igreja, o que eu faço com esse irmão, pastor? Aí Jesus disse, considera ele como um gentil e como o que, pessoal? Então Jesus está mostrando os níveis. O Arão se calou, não se cale. O Cã saiu espalhando para todo mundo. Deus também não te chamou para espalhar. Te chamou para resolver, para orar, para cobrir. Como é que eu resolvo? Te mostrei os 3 níveis. Primeiro só você, depois com a ajuda de alguém. Por último eu vou levar a igreja. Agora vamos comigo no Salmo 39. Não se cale, não seja aquele cristão que fica em cima do muro ou aquele cristão que é muito permissivo. Não seja, irmão. Seja aquele cristão que está na palavra. O que a palavra diz? O que a palavra manda? Eu vou fazer o que a palavra do Senhor diz. É a sua casa, é a sua família, você é responsável por eles. O pior aconteceu porque o Arão não fez nada. Não seja omisso, não fique calado,
faça alguma coisa, porque às vezes Deus vai cobrar aquela vida de você, se alguma coisa acontecer com ela. O pior não foram eles que morreram, o pior é continuar vivo, carregando a culpa de saber que se você tivesse feito alguma coisa, não teriam morrido. Salmo 39. Vamos lá, versículo de número 2. Como é que diz a Bíblia? Com o silêncio eu fiquei como mudo. Agora olha o que o salmista vai dizer. Eu calava-me mesmo acerca do quê? Irmão, se eu posso fazer o bem, eu não posso me calar. Se eu posso ajudar, eu não posso me calar. Se eu tenho um bom conselho, eu devo dar esse bom conselho. Se aquilo que eu vou falar vai ajudar essa pessoa, eu tenho que falar. Eu não posso me calar, ficar em silêncio, ficar de boca fechada, dizer, não, pastor, eu não quero me envolver, eu quero ficar no meu. Se Deus mandou, temos que fazer. Não posso me calar se eu vou fazer o bem. Se eu vou fazer o mal, não, daí sim. Aí diz o final, o que aconteceu quando ele se calou? Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor fez o quê? E aí a gente tem que se perguntar, a dor é a consciência. Começou a doer, que ele deveria ter conversado com alguém. Isso aqui é o salmista Davi. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar, quem nós somos? Estamos nos calando? Às vezes Deus colocou um colega nas suas mãos, uma colega, e você deveria falar alguma coisa para essa pessoa. Às vezes chegou alguém falando sobre isso, está fora da palavra. Pastor, mas não é crente. Eu sei que não é crente, mas eu vou dizer, olha, o meu ponto de vista, não concordo com isso, com aquilo, isso aqui está errado, aquilo outro está errado. Olha, a palavra de Deus diz isso. Fale com sabedoria, ganhe a pessoa. Eu não posso ser esse cristão omisso. O cristão quer ficar em cima do muro, quer agradar todo mundo, quer ser o Pilatos. Às vezes a gente vai precisar ter lado, vamos precisar ter posição. Pastor, vou desagradar algumas pessoas, é verdade. Quando você ficar na palavra, você só vai desagradar quem está fora. Porque quem está na palavra vai continuar normal com você. Só quem está fora é que vai ficar desagradado. Porque está fora da palavra. Agora, se você estiver na palavra, só quem está fora. Mas fique na palavra. Pastor, mas eu vou perder aquela amizade. Perca. Você vai perder por pouco tempo. Mas fique com Deus. E fique com o que a palavra diz. Não seja como Arão. Se ele não se calasse, Nadab e Abiú não teriam morrido. Não teriam oferecido incenso. Se ele tivesse feito o que ele deveria fazer. O que Deus está nos mostrando? Não é para espalhar. É para nós cobrirmos com oração. E se Deus mandar, às vezes até com alguma atitude que vamos ter que tomar. Não seja esse cristão omisso. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.